Saudações. Eu vou ler aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 26, a começar do versículo 20, que diz: E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão. E disse... Aliás, ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças te dou, Pai, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos vós. Bebei, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram rumo ao Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes assim: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que eu me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai,
se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudesses velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Glória. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado aquele que me trai. E eis, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha, uma orelha. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que se eu quisesse, não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim
chegaram 2 e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, bofetadas, e o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo. Quem é o que te bateu? Aí está. O que foi que Jesus passou por nós? Momentos de angústia, momentos de tensão, momentos de desprezo, momentos de vergonha e dor. Tudo por quem? Por nós humanos, miseráveis pecadores, dignos de morte, mas que Cristo tomou para si as nossas enfermidades, as nossas dores, e comprou-nos, nos resgateou e pagou o resgate das nossas vidas com a sua própria vida, morrendo aonde? Na cruz, por si, por mim e por todos. E hoje você se posta diante de uma imagem de escultura, fazendo pedidos, acendendo velas, orando a Deus, como se aquela imagem tivesse olhos e visse, tivesse nariz e sentisse cheiro, tivesse boca e falasse, tivesse ouvidos e escutasse o que você estava dizendo, tivesse mão e apalpasse, pudesse apalpar, tivesse pés, mas não pudesse sair do lugar. E você se prostra diante daquela imagem de escultura que nada fez por você, que não é viva, que não tem vida. E você começa inocentemente, espiritualmente falando, a orar, pedir aquela imagem por alguém, por você, por um parente, por um amigo, por um vizinho, como se aquela imagem estivesse lhe escutando. A única pessoa a quem você deve se ajoelhar, pedir, fazer seus pedidos, é o Criador, Jeová Jireh, e seu Filho Jesus, que morreu na cruz para nos dar a vida, a liberdade, para fazer com que depois de tudo, no dia do juízo, a gente ficasse do seu lado direito e ouvisse a palavra: Vinde, benditos do meu Pai, herdar a herança que está preparada para ti desde a fundação do mundo. Era isso que você deveria fazer. É como se você morasse numa casa de aluguel e não pagasse esse aluguel ao dono, mas pagasse a outro que não era dono. Deus é o dono de tudo e você paga o aluguel ao diabo. Volte-se para Deus, aceite Jesus como seu Salvador e você terá paz na sua vida e no seu espírito. Esse é o recado que eu extraí da Bíblia Sagrada para você. Se você gostou, dê aquele like comprovando que realmente gostou. Inscreva-se, porque eu preciso muito da sua inscrição para poder continuar falando mais. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.